As duas palavras, o que é? Onde eu botei agora? Desemprego para cá, não pegar mais. O que é normativo e o que é descritivo. O que é normativo transcende as épocas, transcende as culturas, se aplica a qualquer gênero, se aplica a qualquer estatuto social. O que é descritivo, via de regra, é algo pontual, que foi para aquela circunstância daquela comunidade, aquela situação que estava sendo vivenciada ali, que não tem nada a ver com a nossa realidade de hoje. Só que o nosso desafio qual é esse? A gente ler a Bíblia querendo buscar a vontade de Deus para nós hoje. Não é isso? O que é que Deus quer me falar hoje através dessa palavra? Aí eu me lembro aquela história, né? Do cidadão, como vocês, aqui, não sei se alguém aqui faz isso. Eu estava até falando com um aluno, ontem ele me contou uma história muito interessante sobre essa prática. E eu acho que agora não vai mais mesmo. Eu não recriminei por isso, mas eu tenho uma visão diferente. Não sei se você aqui faz isso, mas tem pessoas que gostam de ler a Bíblia assim, né? O Senhor faz a oração de manhã, o que é que Deus tem para falar para mim hoje? O que é que o Senhor tem para falar para mim hoje? Aí o cara vai lá, fecha o olho, cheio de fé. Quem fizer isso aqui vai para disciplina. Aí abre a Bíblia, onde eu botar o dedo. Aí quando ele botou o dedo, estava lá, e Judas foi e se enforcou. Aí o cara falou, não, Senhor, não é isso que o Senhor quer falar para mim. Fechou a Bíblia, vou ver de novo o que é que Deus quer falar para mim aqui. Senhor, não pode ser, Judas foi, se enforcou, uma coisa, não, está errado. Isso foi estranho, ele abriu. Aí quando botou o dedo, está lá, vai tu e faz o mesmo. Aí o cara fechou, não, Senhor, agora pela última vez eu vou abrir, e aí agora confirma, né, a palavra. Aí quando ele abre, bota o dedo, o que você tem para fazer, faça depressa, né? Então assim, tem gente que lê a Bíblia assim. Eu sei que isso não acontece. Então, mas essa atitude muitas vezes é aquela atitude supostamente piedosa. Esse aluno que contou essa história para mim falou isso. Ele estava falando com a esposa dele sobre perdoar alguém, uma coisa piedosa. Ele estava querendo chamar a atenção da esposa de que ela deveria liberar perdão. E ele tem uma Bíblia que ele usa só para isso. Ele diz que é o texto da revelação. Eu só ouvi aquela história, eu não recriminei isso, fiquei só ouvindo. Eu fiquei abraçando aquela. Porque assim, você me conhece um pouco, conhece meu estilo enquanto professor, foi fora da sala de aula, mas eu não recriminei, eu só ouvi essa história ontem, estou contando para vocês. Aí tem a Bíblia que ele só usa para isso, que é a Bíblia da revelação. A Bíblia que ele faz a oração, ele abre e bota o dedo e Deus fala. E aí a esposa, você crê? Eu quero. Tá? Ele aí abriu a Bíblia e o dedo dele foi lá no texto que falava de perdão. Abriu no texto que falava de perdão, ou seja, testificou. Precisa esse caminho todo para uma pessoa perdoar, entender à luz da Bíblia que a gente precisa perdoar, enfim, mas é a espiritualidade dele. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse fenômeno é complexo. Você, no desejo de agradar a Deus, de cumprir a vontade de Deus, você lê a Bíblia. Ao ler a Bíblia, o grande desafio da epístola, sabe qual é? É porque ela é aparentemente muito fácil de entender. Quando você lê uma carta, as informações estão aparentemente muito claras ali. Então aí você interpretou, abre tudo. Interpretou para fazer a vontade de Deus. E às vezes, essa interpretação que é de um texto descritivo, a gente coloca como uma norma. Paulo falou à igreja de Corinto que as mulheres deveriam permanecer caladas. Logo, hoje, aqui na igreja missionária, primitiva missionária, as mulheres permaneçam caladas, ok? Amém? E aqui tem um agente complicador, a maioria é mulher, como em todas as igrejas, né? Como em todas as igrejas, assim, então entender, sabe, o ambiente dessa fala. E a gente não pode logo recriminar a pessoa, porque ela está lendo, alguém disse para ela um dia que a Bíblia é a palavra de Deus.
Ao ler a Bíblia, ela quer então fazer com que a palavra de Deus seja cumprida. Só que ela lê o texto, interpreta e quer aplicar. Só que o problema às vezes está aqui, ó. O problema começa aqui, nessa interpretação. De querer colocar um texto que é descritivo como normativo. E o outro problema, sabe qual é? Que também é um perigo para mim e para você. Querer transformar textos normativos em descritivos. É por isso que o intérprete da Bíblia, eu e você, precisamos o tempo todo do que? Da ajuda do usar as ferramentas de interpretação, mas depender do Espírito Santo. Porque o mesmo erro de transformar um texto descritivo em normativo é você pegar aquilo que é um imperativo para a sua vida, a palavra de Deus, e usar simplesmente como uma ilustração descritiva que é para o passado, não é para a gente. A gente depende do Espírito Santo mesmo para interpretar, certo? Então, esse caminho que nós vamos percorrer aqui, diante dessa fala de Grace Osborne, eu vou usar alguns minutos que a gente ainda tem para dar uma introdução sobre esse fenômeno das cartas do primeiro século. Então a gente já viu o que? Qual é o que? Qual é o porquê? O que é a mensagem. E eu insisto com isso. Isso, tira a o que é o querigma, a proclamação. E o como, ou seja, como é que eu compartilho esse querigma, essa mensagem? O meio é a carta, o epístola, né? Em um momento do nosso curso eu vou falar para vocês o que seria então a diferença que alguns autores tentam pedagogicamente colocar entre carta e epístola. Será que tem uma diferença real quando eu chamo determinado texto de carta, determinado texto de epístola? Eu, pedagogicamente, vocês vão me ouvir falando aqui em algum momento, ao me referir à carta aos Hebreus, vocês sempre vão me ouvir falando epístola aos Hebreus, e os outros textos carta. Aí não me pergunte por que agora, tá certo? Mas tem autores que entendem que carta e epístola são sinônimos. Você muda a terminologia para dizer a mesma coisa. Não há diferença substancial entre dizer carta ou dizer epístola. Tá bom? Então, estão todos aí? Podemos ir mais um pouquinho? Temos ainda mais 11 minutos, não é isso? É até 5h30? Então. Os discípulos e discípulas de Jesus, no primeiro século, entenderam que o melhor instrumento da época para comunicar a mensagem, ou seja, para fazer a mensagem circular mais rápido, chegar às comunidades e chegar de maneira, como é que eu diria, chegar de maneira sem nenhuma deturpação, foi as cartas. Eles entenderam que o melhor veículo para propagar a mensagem eram as cartas, porque era o melhor veículo, era o melhor veículo daquela época também para outros tipos de comunicação, entre governos, entre exércitos, comunicação pública. Eles utilizavam das cartas. E como é que no início, ali próximo mesmo à era cristã, como é que as cartas circulavam? Como é que essas mensagens elas circulavam no primeiro momento? Elas eram memorizadas. Então, pessoas eram treinadas para gravar uma informação e levar para outro lugar. Mas era arriscado, né? Era arriscado, porque a mente ela é poderosa, mas ela tem seus lapsos. Mas tinham pessoas que eram treinadas para levar a mensagem. Só que se você for pensar nas cartas daquela época, eu vou trazer alguns modelos para vocês no próximo encontro, comparando com as cartas do Novo Testamento, a gente poderia chamar aquelas cartas da época de bilhetes.
bilhete que a gente chama hoje o bilhete, que é uma mensagem curta, mas ainda assim o indivíduo ele era indicado como um mensageiro para decorar aquela mensagem e levar para um outro lugar, certo? O primeiro momento das cartas se deu assim, dessa comunicação. No segundo momento, eles começaram a colocar em madeiras, né? Em tábuas, elas eram gravadas em tábuas, escrituradas ali. Em outro momento, em barros, em conchas, né? Eram mensagens muito menores. Então essa mensagem era colocada ali, e aí colocava o selo do rei, o anel, ali na argila. Ali foi o selo real. Então autenticava aquela informação que circulava de um lugar para outro. Tardiamente se descobriu aquela planta, não apenas descobriu a planta, mas o que poderia ser feito com ela, que é o papiro, né? Ali, as margens do rio Nilo, né? Aquela folha, que é um cano na verdade, que tem uma seiva. Você pega as folhas daquela planta e você, ela tem uma espécie de viscosa, de uma cola própria dela. Você esticava aquela folhagem, juntava uma na outra. Quando ela secava, você usava isso como uma folha para escrever. Só que é vegetal, de origem vegetal. Então a durabilidade era muito pequena. É por isso que os primeiros textos da Bíblia foram escritos em em papiro, não tem registro nenhum, porque é de origem vegetal, já sumiu, aí já evaporou, né? Já virou pó. Mais à frente se descobriu um outro instrumento que é de origem animal, que é o couro do animal, que aí no primeiro século já se utilizava esse recurso. As cartas do Novo Testamento foram escritas já nesse material, que é um material durável, mas que também não tinha uma quantidade muito grande. É você pegar o couro do animal, colocar para secar, estirar, colocar para secar e escrever, né, cortar em pedaços. E aí cada um tinha os seus tamanhos próprios e escrever no couro do animal. É isso que são os pergaminhos. A durabilidade era muito maior, né? Os pergaminhos. Foi a partir dos pergaminhos que começaram a ser feitas as cópias. E essa coisa dos pergaminhos é tão interessante, gente, que como a quantidade de material era pequena, aí digamos que você tinha um documento da igreja, uma carta que circulava nas comunidades. Praticamente todo mundo já tinha conhecimento daquele conteúdo, daquelas informações, e o indivíduo que estava fazendo a cópia precisava de um outro material. Só que não tinha em quantidade como nós temos hoje, repito. O que é que eles faziam? Precisavam escrever uma coisa importante no lugar daquela que já estava no pergaminho. O que é que eles faziam? Raspavam o que estava escrito para reaproveitar o pergaminho e escreviam o novo texto que eles julgavam mais importante do que o anterior. Veja que coisa fantástica, gente. Isso aqui é tudo documentado, não estou inventando história não, né? Eu nem sou contador, não sou nenhum bom contador de história, né? Isso aqui é tudo documentado, atestado, enfim. Em determinado momento, quando essas cópias continuavam circulando, que o indivíduo pegava as mãos assim no documento, ele falava assim: rapaz, isso aqui é o nome técnico para isso é palimpsesto. Palimpsesto. É um bom nome para botar no filho, para quem está querendo ter um filho. Palimpsesto. O que é o palimpsesto? É você reaproveitar o pergaminho para escrever um novo texto. Aí, resultado, os copistas estudiosos mais à frente fizeram o quê? Rapaz, tinha um texto aí embaixo, e tudo leva a crer que o texto que estava aí embaixo é bem mais antigo que esse, mais importante que esse. Eles aí faziam o quê? Raspavam o texto novo que foi escrito em cima para recuperar o texto mais antigo. É uma maravilha isso, assim, e muitas descobertas no estudo da Bíblia foram feitas a partir desse recurso de raspagem chamado palimpsesto, porque se descobriu textos mais antigos
e mais importantes, né, que foram reaproveitados, e aí copiava-se novamente o texto ali sobre aquele primeiro original e se fazia novas cópias a partir dali. Esse fenômeno é interessante. Por que isso era feito? Você não tinha recurso suficiente, a quantidade não era grande. Por exemplo, as cartas do Novo Testamento, gente, são muito grandes para a época. É mais um motivo para a gente saber que algumas pessoas de posse precisaram financiar aqueles primeiros movimentos da igreja ali. Ela era hegemonicamente a igreja de pessoas simples e humildes, mas algumas pessoas ajudaram naquele processo de financiar para você, por exemplo, ter a carta aos Romanos, que para a gente tem 16 capítulos, é um texto enorme para pergaminho. Não era comum na época ter textos tão longos assim, cartas tão longas assim. Ou seja, esse material era caro, caríssimo. E aí só tinha um, e esse que circulava para as comunidades ficarem lendo. Quando esse material foi se popularizando, foram fazendo novas cópias, mas ainda assim era muito claro. Por isso que aquela narrativa, não me falha a memória, Atos 8, acho que é Atos 8, quando Filipe é conduzido pelo Espírito e ele encontra o etíope, funcionário da rainha de Candace, ele está lendo um pergaminho, ou seja, era uma pessoa de posses. E ele não estava lendo um pergaminho qualquer não. Sabe qual era o texto que ele estava lendo? Qual era? Na nossa divisão de capítulos e versículos, que isso é uma coisa posterior, não é o nosso assunto aqui, mas vocês sabem que a Bíblia, quando foi escrita originalmente, não tinha essa divisão de capítulos e versículos que a gente tem hoje, né? Isso é algo datado do século XVI para cá. Antes disso não tinha essas divisões, capítulos e versículos. Mas Isaías tem quantos capítulos? 66 capítulos. Pense no tamanho desse pergaminho. Pense, era um pergaminho enorme, caríssimo, caríssimo. E aí, qual é o texto que ele está lendo? É justamente esse. Pesado. Só que eles dividiam também em partes. Mas era um manuscrito grande. Era um manuscrito grande. Então assim, pesado. E eles escreviam muitas vezes assim, ó. Pegavam uma página grande e escrevia em blocos assim, sabe? E a escrita, sabe como era, por exemplo, no grego, os textos mais antigos, datados do século IV, sabe como era? A gente chama tecnicamente de unciais. O que são unciais? São os manuscritos que eram escritos em letras maiúsculas, todas maiúsculas. E tinha um outro detalhe: além de ser escrito em letra maiúscula, não havia intervalo entre as palavras. Era assim, ó. Garrancho. Porque era escrito todas em letras maiúsculas e sem intervalos entre as palavras. Por que vocês acham que era escrito assim? Porque ele não sabia escrever? Aproveitar todo o espaço. Eu espero que a gente consiga recuperar aí o Data Show, ou trazer algum outro recurso para mostrar para vocês. Mostrar alguns manuscritos do século IV. Assim, não tinha intervalo entre as palavras, porque eles tinham que aproveitar todo um pedacinho para poder escrever. E pense a dificuldade que em alguns casos se misturava palavras. Isso aqui não é a questão que nós vamos trabalhar aqui não, mas era um desafio. Eles tinham que aproveitar cada pedacinho. Você tem que louvar a Deus, porque de maneira, apesar de todas as dificuldades históricas que nós enfrentamos para a Bíblia chegar até nós, ela chegou até nós. Isso é providência de Deus. Porque o que essas escrituras enfrentaram historicamente para chegar, não tem assim meios naturais para a gente dizer que ela resistiria a isso. Não era para ter chegado até a gente isso. Mas Deus, pela sua grandeza,
pela sua misericórdia e bondade, fez que essa revelação escrita chegasse até nós. E por isso que eu e você temos que nos empenhar por ela. Porque tem gente que fala assim: para mim a Bíblia é a palavra de Deus. Todos aqui defendem essa tese? Que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, pode levantar assim quem defende isso. Mas não lê. Não é o caso de você. O cara defende a Bíblia é a palavra de Deus, mas não lê. O que é a oração? Eu falo com o Theo, meu filho: Theo, na oração, por que eu tenho que levar a Bíblia? Né? Quando eu dou a Bíblia para ele levar, ele não leu ainda, pai. Não, mas vá levando. Vá levando a sua Bíblia para a igreja. Né? Theo, quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Então é esse movimento onde você fala com Deus, Deus fala com você. Né? Então, foi graça de Deus ter chegado para nós a Bíblia. Mas a palavra de Deus mesmo é Jesus. Está lá em Apocalipse. A palavra de Deus é Jesus. A Bíblia é a revelação escrita de Deus, autêntica, digna de fé. Tem algo poderoso para mim e para a sua vida. Eu e você temos que ler, temos que nos dedicar ao estudo dela, nos dedicar ao estudo. A Bíblia diz lá em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, quem ensina, e ele está se referindo ao ensino das Escrituras, se esmere em fazê-lo. Da mesma forma, quem ouve o que está sendo ensinado, se esmere na aprendizagem. Tá bom, queridos e queridas? É só a introdução do nosso curso. Lembrando que a tarefa para vocês é: escolham a carta que vocês vão trabalhar. Comecem a ler. Tarefa simples, leia umas 70 vezes a carta. Leia. 70 tá bom ou querem mais? Oi? Mais de 70? 70 vezes 7? Pega a carta, por isso que pega uma carta assim média, não pega uma muito grande, nem pega uma muito curta. Assim, por exemplo, Gálatas, que tem 6 capítulos, leia toda, leia e volte, leia e volte, leia e volte, leia e volte. Se você lê um capítulo da Bíblia por dia, gente, numa semana você lê quantos? 2 semanas, 3 semanas. A maioria dos livros na Bíblia vão nessa faixa de 25, 28 capítulos. Você lê um livro por mês, na pior das hipóteses, lendo um capítulo só por dia. Então escolha a sua Bíblia, ou sua Bíblia não, escolha a sua carta e comece a ler. Leia em voz alta, leia em voz alta. Leia, vai e volte, leia, vai e volte. Depois leia e comece a anotar coisas que chamam a sua atenção. Poxa, eu não vi isso aqui. Vocês vão se surpreender. Só para fechar mesmo, uma vez eu preguei uma mensagem baseada em 1 Coríntios 11. Eu praticamente preguei, como deve ser, né? O que está no texto. Quando terminou a mensagem, um jovem, hoje advogado, tem um escritório de advocacia, veio correndo: pastor, o que é isso? Que mensagem é essa? Onde foi que o senhor viu isso? Aí eu falei: eu li o texto. Não, pastor, não, você não leu o texto. Você pegou alguma coisa? Eu li o texto. Vá para casa, leia o texto. E confesso, irmãos, o que aconteceu comigo, essa mensagem que eu preguei foi fruto dessa leitura. Não foi nada demais, eu estava simplesmente lendo. Eu falei: não, isso aqui não está nesse texto. Esse texto não está falando disso, eu ouvi a vida toda falar disso assim. Mas porque eu li a carta. É uma carta, leia. Às vezes essa coisa da divisão de capítulos e versículos pode até nos atrapalhar. Lembre que é uma carta. O que é uma carta? É um discurso que se segue. Mais à frente a gente vai falar dos passos interpretativos para as epístolas. Mas o meu primeiro exercício para vocês é esse: escolham a carta, definam qual é a carta que vocês vão fazer os exercícios particulares e leia pelo menos 15 vezes a carta, tá bom? No próximo encontro eu queria que cada um já trouxesse qual é a carta e, se porventura, as impressões dessas primeiras leituras também, tá bom? Deus abençoe vocês, até a próxima.